Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Então, meus amigos, é uma alegria, né? São muitas alegrias, mas eu quero compartilhar com vocês, que é a possibilidade que a Federação Espírita Pernambucana nos dá, como voluntários, de participar aqui na tribuna, trocando ideias com vocês. Nós sentimos o peso da responsabilidade, né? Além da alegria, e por estar representando, na realidade, todos os voluntários da Federação Espírita Pernambucana. Então, fica aqui minha gratidão. E vamos começar. Havia um espírito encarnado, um homem de apenas 50 anos, condenado à morte. Um espírito rude, cometido vários crimes hediondos. E os espíritos guias tentavam, de toda forma, sensibilizar aquele espírito para um arrependimento, para uma reflexão, sem sucesso. Chegando ao ponto deles realmente terem que se afastar, até para evitar aquela convivência tenebrosa que ele causava. No dia que estava marcada a sua sentença, o cumprimento da sentença, esses guias se aproximaram, trouxeram toda a família desse condenado, para tentar arrancar uma lágrima. Mesmo assim, não conseguiram. Então, vem um espírito encantador, nos diz a mensagem. Era um espírito de criança. E esse espírito vai até uma alma, um espírito encarnado, que estava em desdobramento, estava sonhando. E essa criança, esse espírito encantado, diz assim: pensa nele e me fala um pouquinho dele. Então, esse espírito que estava dormindo em sonho, pede que aquela criança vá socorrer, que vá amparar, que vá diminuir aquele espírito que estava nos seus últimos minutos, que fosse caridoso. Então, essa criança vai até esse condenado, bem na hora derradeira, e ela se aproxima, mas ninguém sabe o que ela disse, o que aconteceu. Só se sabe que esse espírito, vendo à luz a verdade, ele lembra de todo aquele passado tenebroso. E diz a mensagem, dele, dos seus olhos, cai uma grossa lágrima. Esse espírito encantado, com suas mãozinhas pequenas, recolhe essa lágrima e voa. É uma parábola, gente, é uma metáfora. Ele voa até o tabernáculo. Quando a gente vai, faz uma viagenzinha, né, aquele tempo, nós sabemos que, para os judeus, Deus habitava o templo de Jerusalém. Era lá que ele estava, como se fosse fisicamente. E os tabernáculos foi uma solução que encontraram, porque aquele povo muito viajava, andava pelas estradas, e eram tendas, na realidade. Tendas que tinham uma estrutura, como a do tabernáculo, para que eles pudessem louvar, pedir, agradecer, fazer suas orações, né, ter conforto na estrada. Então, essa criança vai até o tabernáculo, ou seja, ela vai até o encontro de Deus, né? E ela diz assim: Senhor, um ímpio vai morrer. Vós o condenastes, mas dissestes: eu perdoo quando há remorso e concedo indulgência quando há arrependimento. E a criança diz: eis uma lágrima da verdadeira caridade. De quem foi aquela lágrima? Foi daquele espírito encarnado que sonhou e chorou com dó desse espírito que iria ser morto, né? Dai-me o poder de enternecer o coração de rocha do espírito que vai expiar os seus crimes. Nós sabemos que Deus não condena, que nós temos um julgador interno, né? Então, a gente vai tirar aqui o espírito da letra, como nos recomenda Emmanuel.
E o Senhor diz: vai, vai, meu filho, essa lágrima bendita pode pagar muitos resgates. Então a criança parte, vai junto do criminoso, pega aquela lágrima do criminoso também, recolhe e leva para o Senhor. E essa criança, ela diz o seguinte: eis aqui, Senhor, a lágrima que caiu dos olhos daquele que não temia a morte, que ria da morte, que não tinha medo daquele instrumento fatal que ia tirar a existência. E aí aqueles espíritos dizem: vai até o Senhor agora, porque ele chorou. Essa é a prova, né? E ele diz: está bem. O Senhor fala: conserva a primeira lágrima, gota do orvalho do coração, desse coração caridoso que se solidarizou com o outro. Guarda, porque essa lágrima é um diamante. E guarda também a segunda lágrima, que é o arrependimento. E é interessante porque nós vemos aí, parece um disparate, para aquele espírito condenado, com tantos crimes nas costas, talvez, o mais endividado da superfície dos encarnados, é socorrido por um anjo. Um anjo que, diz a mensagem, estava a ponto de entrar no reino dos eleitos. Então, observemos o poder da intercessão. Aquele que intercedeu era alguém caro a esse anjo. E o socorro chega indiscriminadamente. Porque Deus usa as pessoas para chegar às outras pessoas. Os espíritos para chegar até os espíritos. E não há barreiras para o amor. Não importa aquela criatura em quanto endividada estava. O que importa é que ela vai chegar à angelitude, assim como qualquer um de nós. Então, o Senhor diz o seguinte: estas duas lágrimas serão as pedras mais preciosas do vasto escrínio da caridade. Do escrínio, da escrivaninha, né? Do armário. Essa mensagem se chama As Duas Lágrimas. E ela foi passada na Sociedade Espírita de León pela médium senhora Burlan. Quem assina essa mensagem é Cárita, a caridade. Então, nós não estamos aqui querendo fazer apologia, né, do choro, de forma alguma. Não é essa a nossa atenção. Mas chorar é uma questão de saúde. Chorar é tão natural como a água do mar. A nossa lágrima é salgada também. Tem a mesma proporção, né? Há lágrimas lubrificantes, que são aquelas que caem automaticamente quando cai um cisco, né, no olho da gente. E que a gente até chama também de lágrimas de crocodilo, né, porque ele não está chorando com emoção, ele está chorando por uma reação automática. Mas há também as lágrimas emocionais. Por que nós derramaríamos lágrimas emocionais? Né? A gente fica pensando. No início, lá atrás, os antropólogos dizem que as lágrimas elas surgiram a partir da necessidade de se comunicar, quando as palavras já não davam conta. Porque a lágrima vai do coração para os olhos. É a alma que está chorando. E quando a gente pensa que a lágrima é o ápice, o auge do sofrimento, do desespero ou da alegria, quando a gente chora também por alegria, né? Na realidade, a lágrima é quando a gente já está se restabelecendo. É o corpo dizendo: daqui eu vou para frente, daqui eu subo. Eu não vou descer mais que isso. Então, isso causa um alívio na gente. Então, essas lágrimas, que elas apareceram porque os humanos não tinham mais expressões para dizer o que sentiam. Então, ela surgiu quando eu queria dizer que estava com medo, que estava triste, que estava desesperado, que estava alegre. Depois disso, apareceu a lágrima do oferecimento de ajuda.
Tem uma pesquisa com crianças, entre 6 meses, mais ou menos, em média 6 meses, que essa pesquisa fala sobre empatia. Quando a criança chora junto de outras, como no berçário, aquelas outras querem ajudar. E elas ficam aflitas. Se a criança que começou a chorar, ela não para, os outros começam a chorar também. Como a dizer, a gente está junto. A gente está com você. O que é que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Então, vamos chorar junto. A gente escuta muito isso das histórias de Chico Xavier, né? Quando ele não tinha o que fazer, quando ele não, já tinha excedido todas as possibilidades, ele chorava junto com as pessoas. Então, surgiu depois a lágrima, depois de milênios, da empatia, realmente. Essa que não espera nem a pessoa pedir ajuda. Essa oferta da ajuda. Porque tem 3 níveis a empatia. Tem a empatia cognitiva, que é quando eu digo assim, se alguém machuca o joelho, eu digo, nossa, isso dói. Cognitivamente eu sei que isso dói. Tem a empatia socioemocional, é a cognição socioemocional, que é a inteligência emocional, é que a academia agora chama assim. Que quando eu vejo alguém machucar o joelho, eu digo, nossa, isso dói. Eu até sinto, eu sinto dó da pessoa por ter passado aquilo. Mas tem a preocupação empática. Esse é o nível mais profundo. É aquele justamente do pedido da oferta de ajuda, que eu quero fazer algo sobre. Já é a empatia virando a compaixão. Porque é uma sequência. A gente escuta o outro para compreender. Depois que a gente compreende, a gente sente a empatia e a empatia vai levar à compaixão. Essa doação de ajuda é a empatia, né? Então, o choro é um instrumento de comunicação, é uma questão de saúde. Quando a gente prende o choro, nós estamos sufocando uma reação que seria natural. Quando a gente não chora, vocês sabiam que a gente urina mais? A gente vai pela urina, pela pele, através do suor. Nós vamos, de todo jeito, colocar para fora isso. Então, observem como o corpo entra em sofrimento. Quando a gente não chora, quando a gente não bota para fora. Isso quer dizer quando a gente não pede ajuda. É um orgulho, né? Na realidade, quando a gente vai lá no fundo da questão realmente. Então, a repressão do choro, ela pode ser cultural. Quando a criança nasce, é um sinal bom, é uma bem-aventurança para os médicos. Ela tem que chorar, né? É um bom sinal. Para Jesus também. Porque quando a gente chora, é porque a gente já está com a humildade, né? Porque a humildade é reconhecimento. Em seguida vem Juscelma, né? Vai falar sobre bem-aventurados os pobres em espírito. A humildade nos faz reconhecer. E aí faz pedir ajuda, né? Então, tem a questão cultural de que, por exemplo, o homem não chora. Até com a criança a gente faz isso. E, gente, pasmem, na Grécia, na França, os homens choravam e era bem-vindo. Na Grécia não era bem-vindo a mulher chorar, mas aos homens era. E com menino, a gente faz isso, uma criança, um menino não chora. Como se ele fosse um homem já. A gente já escutou até dizer que espírita não chora. Ah, espírita, morreu um parente da gente, desencarnou. E por que o espírita vai chorar? Se ele acredita na imortalidade, na reencarnação. Então, chega-se a esse ponto que vai tolhindo algo que seria natural. E se a gente não chora, a gente pode ter episódios depressivos. Porque a gente vai se afogando. Não é isso? Então, o choro já é um início, já elaborei o que eu estou sentindo, já me comuniquei, já coloquei para fora. Mesmo que eu chore só, eu estou me comunicando. Primeiro, que o Livro dos Espíritos nos dizem que há muitos espíritos que, de uma certa forma, dirigem nossas decisões. Eles nos influenciam muito. Então, não estamos sós, de qualquer forma. Estamos conosco e estamos sempre com Deus e os benfeitores espirituais. Então,
Jesus, quando começa, né, depois desse preâmbulo, entrando aqui na sinagoga, era comum qualquer pessoa na sinagoga, que a sinagoga era a escola do templo, você entrava e você pegava o pergaminho para ler aquela passagem. Jesus lê exatamente Isaías, que está lá no Primeiro Testamento, né, na Primeira Aliança, que as revelações estão conectadas, anunciando. Isaías foi o profeta que mais anunciou Jesus. E aí ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus lê, porque ele me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar aos aprisionados a libertação, porque aquele povo judeu vinha de mais de 400 anos de escravidão, não é isso? Aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar um ano da graça do Senhor. Era o jubileu, porque a cada 50 anos, mais 7, aquele povo era libertado, tinha uma liberdade de um ano, e naquele ano todo mundo era igual, não tinha opressor nem oprimido. Jesus fechou o livro, né, e diz, e para anunciar um ano de graça do Senhor e consolar todos os que choram. Aqui ele se refere, esse versículo se refere realmente a choro e não a aflição, como muitas traduções. Porque aquele povo vivia enlutado. É a isso que Jesus estava se referindo. Imaginem um período em que foram crucificados 4.000 judeus pelos romanos. Um período em que o povo estava escravizado há séculos. Então você se separava momentaneamente dos seus afetos, dos seus parentes, dos filhos, dos pais. Então Jesus, quando traz o choro, é o choro mesmo do enlutado. Mas quando a gente faz uma leitura para a gente, nós sabemos que nós não nos enlutamos daqueles que se afastam temporariamente, né? Que não é uma perda, é apenas um afastamento temporário, físico, porque pode haver uma aproximação espiritual. Mas nós temos outros tipos de lutos, né? De tristezas também, de perdas que sentimos. E aí Jesus se senta e todos fixaram o olhar nele. E aí diz Lucas: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Então Jesus ali diz: eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Porque na época vinham muito Messias, para várias coisas diferentes, vários objetivos diferentes. Então, como aquele povo ia identificar quem era o Messias Salvador? Yeshua, salvação. Achavam que era para salvar do jugo dos romanos. As bem-aventuranças, quando Jesus diz bem-aventurados os perseguidos, eles dizem, é agora a hora da vingança. É isso que eles estavam pensando, né? Então, lá no capítulo da Boa Nova, o 11, o Sermão do Monte, né? Jesus diz, no entanto, Levi, aquele discípulo que virou Mateus, né? Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Aqui Jesus já está dizendo assim, quando ele se referia a Israel, no sentido bíblico, era toda a humanidade, todas as nações. E é interessante que ele diz que tem que contar com aqueles que choram. Como é que pode? Se eles estão em sofrimento, como é que eu vou contar com aquele que já não está bem? Todos nós, em qualquer situação, temos o que dar. Temos o que oferecer ao outro, nem que seja o nosso próprio exemplo. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte também, eles não são coitadinhos, eles podem se reerguer, porque o poder, o reino de Deus está dentro da gente. Nós temos todas as potencialidades guardadas dentro de nós. Precisamos acessar. Então, nesse primeiro ano, né, do messianato de Jesus, aqui é uma sinagoga que foi construída depois, em 1938. Mas é nesse ambiente
que ele sobe ao monte, e Mateus diz, vendo as turbas, subiu ao monte. Lucas diz, descendo com ele, ficou em pé sobre um plano lugar. Isso não importa, porque o que importa é a mensagem. Mas é interessante que esse local, talvez por isso Lucas se refira como plano, na realidade eles estão certos, os dois, é que era como se fosse um anfiteatro natural, tinha uma acústica, porque Jesus se compadeceu, ele havia passado uma noite em preces, antes de falar as bem-aventuranças, antes de cantar esse hino, né? E vieram multidões de todos os lugares, de Decápolis, que eram as cidades dos gentios, da Judéia, da Síria. A fama de Jesus já tinha percorrido, né? Então precisava dessa acústica natural. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si mesmo. E olha que interessante, Jesus diz que vai contar com aqueles que estão chorando, com os aflitos, conosco, né? A gente está aqui porque, de uma certa maneira, a gente veio aqui a um mar da Galileia, ouvir novamente, quem sabe, muitos de nós, a bem-aventurança, para nos relembrar, né? Tudo no Novo Testamento se aproveita, cada iota, como diz, nenhuma vírgula se perderá, a menor letra do Novo Testamento. O local, a geografia, tudo tem um símbolo. A bem-aventurança foi proclamada à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia, ao contrário do Mar Morto, que o nome já está dizendo, era um mar, e até hoje é um mar ecologicamente, gente, limpo, viu? Eles cuidam. O mar da Galileia fala das pessoas que recebem, mas que dão, porque é um mar de água doce, limpo, ele dá peixes, então é um mar que tem vida. Mar ou lago? Era um grande lago, na realidade, a gente sabe, né? Então a paisagem confirma a fala de Jesus, isso é muito interessante de a gente ver. E aí Mateus continua, vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Jesus faz um movimento que se identifica como Messias. No Ocidente, o palestrante fala em pé e os outros estão sentados. No Oriente, o mestre, o rabi, se sentava e os outros ficavam de pé. E eu achei essa foto muito parecida com o que deve ter acontecido na realidade, porque Jesus está sentado, mas está elevado, porque subir ao monte diz da gente se elevar, de se aproximar das coisas espirituais do Pai, né? Então, ele está mais elevado, os discípulos aqui ao redor, em pé, e alguns sentados. Esses sentados provavelmente são os mais distraídos. Somos nós, talvez, que escutamos a mensagem, mas não praticamos, né? Diante da multidão. Aí o Emmanuel traz em cima desse versículo, Emmanuel, que é o maior comentador do Evangelho, né? Ele comenta mais de 700 versículos. Ele faz um comentário, né? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Se conectou com o Pai, ele quer dizer, né? E aí, esse monte estava aqui na mensagem. Olha como estamos conectados. Foi a mensagem que foi lida. Esse aqui. Nós subimos outros montes. Nós subimos o monte da vaidade, ascendemos na empresa que trabalhamos, conquistamos posições de responsabilidade na nossa instituição religiosa e nos envaidecemos por conta disso, né? Nós sempre estamos subindo os montes terrenos, ilusórios. Mas Jesus sobe ao monte com um objetivo, de se conectar, se elevar para doar. Abriu a boca, é outra expressão do Primeiro Testamento, normal dos mestres. E abriu a boca, já queria dizer que era com o objetivo de ensinar, de passar algo, né? De consolar aquelas pessoas. E aí Emmanuel traz também uma mensagem
das bem-aventuranças aqui, que tem esse nome mesmo, que nos faz esse convite. Cada um que passa por nós é um convite de Jesus para nós deixarmos um ensinamento. Mas não aquele ensinamento do que se envaidece com o que sabe, do intelectualismo, da cognição. Mas o ensinamento da nossa amorosidade, o ensinamento da prática do que Jesus nos ensinou e do que nós falamos. Aquele ensinamento que não precisa nem de palavras. Bom, quando a gente vai para a perícope, nós vemos que a maioria delas realmente, a perícope, gente, é o capítulo. A gente vê que a maioria traduz como choro, alguns como tristes. Mateus traz, fazendo uma pequena contextualização, porque a partir de agora estamos nas bem-aventuranças, né, Juscelma? E fazendo essa contextualização, Mateus traz 8 bem-aventuranças. E tem as exortações, né? As maldições, como dizem, é enorme. Mas bem-aventuranças são 8. E Lucas traz 4 apenas. Não perde a mensagem. Como diz Gandhi, né? Pode perder tudo, mas tendo as bem-aventuranças, a gente tem um código de ética moral. Mas o que é que acontece? Mateus era um evangelista judeu que falava de um judeu, Jesus, para os judeus. E Lucas era um grego que falava para os gentios. Então, Lucas tira ali, daquela parte das bem-aventuranças, o que dizia respeito mais às práticas de lei, as práticas dos judeus, que não interessava muito para os gentios. Então, quando a gente vai falar o que Emmanuel nos recomenda, né, tirar o espírito da letra, considerando isso tudo, o contexto, a geografia, o momento, nós vamos ver que parece estranho, parece até aquela moral estranha, né, do Evangelho. Como diz, bem-aventurados os que choram, os humildes, os pobres em espírito, os perseguidos. Porque bem-aventurados não é ainda do mundo de expiações e provas. O choro está aqui, sim, mas os bem-aventurados estão nos mundos celestes, né? Então, o bem que a gente traduz como Deus e a aventura que não é de se aventurar, né? A aventura da felicidade, no meio aí está justamente a aflição. A aflição é o medo. Jesus estava falando, é toda estruturada a bem-aventurança, que, por sinal, essa estrutura literária a gente encontra também no Primeiro Testamento. Jesus segue um padrão. É outra forma dele dizer que, olha aqui, sou eu, Messias. Sou eu que falei lá, sou eu que estou falando aqui. Né? Jesus fala no Primeiro Testamento como? Através dos emissários. Deus não fala, Deus não tem ouvido, não é uma figura antropomórfica. Nós sabemos que Moisés era um médium excelente. Está lá no Consolador, mais ou menos naquelas questões 269, 272, que diz inclusive a 271, que a lei do amor, que foi a que Jesus trouxe, ela está no Primeiro Testamento, está na doutrina espírita, sempre foi a lei de amor. Sempre será. A justiça, que precisaria preceder, que é a lei mosaica, e a doutrina espírita, a terceira revelação, que traz a verdade, a imortalidade, a reencarnação, tira o véu dos dogmas religiosos, são exteriorizações da lei de amor, formas de se manifestar. Ok? Então, ele está estruturado como o sermão: condições e consequências. Condições e consequências. Para eu ser feliz, eu tenho que estar em que condição? Humilde, pobre em espírito, né? Os que choram. Então, a gente vê que o que nós estamos passando é uma etapa do processo, porque é um processo pedagógico. Para a gente poder conquistar. Mas o choro já é o início, já é eu me levantando, já é o mais humilde, eu aquebrantado.
E Jesus chorou. Acho que esse é o menor versículo que tem no Evangelho. Está lá em João. Jesus chorou com Marta e Maria. Um dos choros mais lindos. Porque Jesus não estava chorando por elas, por Lázaro. Jesus, ele não chora por a gente, ele chora com a gente. Ele chora para dizer que participa do nosso sofrimento, que ele está com a humanidade, que ele está presente. Essa passagem de Marta e Maria chorando porque Lázaro estava morto, propositadamente, quase em estado de putrefação, já sentia-se o odor, é como se fosse o resumo dessa bem-aventurança. Porque Jesus ali, ele concede o choro, ele chora com elas, empatia. Empatia, gente, é estar com, junto, mesmo que calado, é chorar junto. Essa é a verdadeira empatia. Jesus foi empático. E observem, ele está dizendo assim, pode chorar. O choro da tristeza, dos enlutados. Mas pode chorar também o choro da alegria, quando ele ressuscita, né? Ressuscitar, como está no Novo Testamento, para nós espíritas, nós sabemos que Jesus conhece todas as ciências, como manipula fluidos, sabia quando era apenas uma doença, um estado, e uma morte realmente, a desorganização biológica, né? Então, ele tem esse choro, ele concede, e ele diz ali, olha, depois do choro vem a alegria. Vem o consolo do Cristo. Jesus chora também quando vê Jerusalém. Aquela Jerusalém que iria passar séculos derramando sangue. Os cristãos, os 7 séculos das trevas. Mas ele via também a regeneração, obviamente. Tem um profeta no Primeiro Testamento que também anunciou muito Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas ele era conhecido como o profeta chorão. Vocês sabem quem é? Vocês conhecem? É o profeta Jeremias. Por que ele chorava? Ele chegou a ser comparado com Jesus, inclusive, no Novo Testamento. Ele chorava porque ele trazia a boa nova e ninguém compreendia. Não escutavam, ele chegou a ser açoitado, torturado por conta disso. E ele pede, numa oração, ele pede a Deus que lave toda a cabeça dele, ou seja, que ele chore abundantemente, para ele botar para fora aquela tristeza que ele estava sentindo, para ele se aliviar de tão incompreendido que ele era, de tão pesadamente escarneado que ele era, por conta da boa nova. O profeta Jeremias era o profeta chorão, né? E Jesus continua chorando com a gente. Acho que vocês devem conhecer, tem até um videozinho animado na internet, Eurípides Bassanufo, desdobrado em sonho, é levado para um local, uma dimensão espiritual mais elevada, e ele vai caminhando até que chega um ponto que ele não consegue andar mais, e ele vê uma figura luminosa chorando. E aí ele quer consolar Jesus. E ele pensa logo, deve estar chorando, porque ninguém sabe de sua mensagem, ninguém conhece. E ele pergunta, Senhor, acaso estás chorando por aqueles que não conhecem a tua mensagem? O que faz sentido essa pergunta dele? Porque para os judeus, conhecer, a palavra conhecer no hebraico, significa que eu pratico. Não existe conhecer sem praticar. Então, se alguém pergunta para o judeu, você conhece a Torá? Ele diz, se ele não pratica, ele vai dizer, não conheço. Porque é melhor não conhecer, nem saber, para não ser cobrado. Olha aí, a quem mais é dado, mais será cobrado. Não estava meio com sentido, né? Essa pergunta de Eurípides. Mas Jesus diz, não, eu choro por aqueles que conhecem, mas não praticam.
Então, Jesus continua chorando com a gente. Quando a gente está em sofrimento com a doença, quando a gente passa por uma derrocada financeira, uma separação, Jesus está chorando com a gente. Sempre. E a gente não se conecta. Tem um recurso interno de graça, nós temos. Qual é esse recurso que a gente tem de graça para sentir a presença de Jesus, para se comunicar com Ele? Com Jesus, com Deus, com o espírito familiar, com a natureza, com a energia, com o que fizer sentido para vocês. A prece, né, Gi? É a prece, gente. Mas a gente vai para os consultórios médicos pedindo remédio, analgésicos, para se anestesiar apenas. Porque nós estamos numa sociedade que não pode sentir dor. Não pode ser infeliz, não pode ter uma tristeza. As fotos que a gente posta nas redes sociais só podem ser alegres, sorrindo, em viagem. E aí quem está do outro lado, que não está passando por aquilo, que às vezes é irreal, é até montagem, ou é selecionado, não entende, porque todo mundo é feliz, menos eu. É uma felicidade aparente, muitas vezes, né? E aí a gente vai lembrar que a gente ainda vai ser feliz, porque é o determinismo. Está lá no Livro dos Espíritos. É a única fatalidade, é que a gente, como diz o Grupo Acordes, né? A gente teve muita música de João Pessoa. Um dia todos nós seremos anjos. É linda essa música. Vamos trabalhar e acreditar. É essa a música. Então, quando a gente não ora, não se conecta, é porque a gente não acredita na realidade. A gente não dá valor. Porque nós achamos que problemas grandes, porque sempre o problema da gente é o maior, né? O meu é o maior problema que tem. A gente sempre acha que para problemas complexos tem que haver uma solução mirabolante, complexa. Tem que haver uma equação que só a NASA pode desvendar. Mas o Evangelho do Cristo é simples. E ele fala com a gente sem palavras rebuscadas. Eu posso ficar calada na prece, só sentindo. O Evangelho é sentimento, não é raciocínio. Quando eu estou raciocinando, eu não estou me aproximando de Jesus. Eu estou apenas elaborando frases, como aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o doutor da lei, o sacerdote. Sobe ao monte, obrigada, Senhor, porque eu cumpro os meus deveres, porque eu isso, eu aquilo. Uma oração cheia de palavras e de orgulho de raça. Aí sobe o publicano, coitado, que eram assim, os mais odiados, porque coletavam impostos do próprio irmão, do judeu, para o que submetiam eles, os romanos. E aí esse publicano, envergonhado, de cabeça baixa, humilhado no bom sentido, reconhecendo, humilde no sentido de reconhecer o seu local, o seu lugar. Ele diz: Senhor, ajuda-me, porque eu sou um pecador. Ele só diz isso. E aí Jesus diz: esse segundo foi que voltou justificado para casa. Foi o sentimento. Ele disse o essencial: eu sou um pecador, tem piedade de mim. É o sentimento. Né? Bom, existem alguns passos para a gente, que a gente pode trilhar, tá certo? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, diz assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Olha, o que Deus lhe concederá a todos nós, sempre, se a gente pedir, sempre, Ele vai dar isso, porque Ele dá o que a gente necessita, Ele não dá supérfluo. Ele não, Jesus está dizendo aqui assim que, quando eu estou contigo, é que, olha,
segura aqui em mim e a gente vai caminhando, porque a cruz é tua. Ele alivia através desses recursos. Ele não vai tirar a prova. Porque a gente precisa se reharmonizar com o universo, né? A gente precisa crescer. Então, a paciência, que é a ciência da paz, ela diz da gente passar pelos infortúnios sem reclamar, sem se lamuriar. Quem tem paciência tem um recurso muito bom dentro de si, que é a fé. A confiança, a fé na realidade é a confiança na fidelidade de Deus. Na segurança do porvir. Aí a doutrina espírita nos consola, né? Depois desse capítulo, gente, dos aflitos, né? As bem-aventuranças, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo, por que será, né? Quem são os aflitos? Somos nós, né? E muito necessitados desse capítulo. Tem 13 mensagens esse capítulo. Depois dele vem o quê? O Consolador Prometido. Então, quer dizer que Deus não nos falta, né? Está conosco. Então, essa fé na fidelidade de Deus nos dá a segurança de que tudo vai ser resolvido. Nos dá a segurança desse futuro. E a doutrina espírita nos esclarece nesse capítulo, de várias formas, ele é enorme, mas uma delas é que nós somos, sendo imortais, tendo várias reencarnações, várias oportunidades. As reencarnações são o perdão de Deus para a gente. Ele perdoa dando oportunidade. Porque observe, na nossa sociedade, quando um criminoso vai passar por uma pena num presidiário, ele sai, ele está aqui com a sociedade. Mas alguém dá oportunidade de emprego? Então ele não foi perdoado. Na realidade, esse perdão dos 70 vezes 7, que 7, o alfabeto hebraico, ele se relaciona com os números, o 7 que tem um sentido de infinito, né? Perdoar sempre, incondicionalmente, independente de qualquer coisa, né? Então, a paciência, esse recurso que nós temos dentro de nós mesmos, né? É interna. Nada fora pode nos dar essa paz. Entretanto, quando nós a conquistamos, tudo ao nosso redor também está pacificado. Não há caos se estivermos equilibrados, né? A paciência não tem pressa. Deus tem pressa com a gente? Nos constrange a algo? Não, né? Tanto que estamos há 2000 anos aqui, tentando repetir aquela cena da bem-aventurança. Aqui nós estamos tentando, gente, hoje, no sábado, tentar chegar perto de Jesus, se elevar, tentando subir ao monte. A gente está tentando fazer isso. A gente está tentando compreender melhor. Deixar que a mensagem do Cristo atinja os refolhos da alma da gente. É isso que nós estamos tentando fazer. Amém, né? Amém com N no final, que é original, quer dizer justamente isso, fidelidade na confiança de Deus. Nós adaptamos para o amém. Agora, tem uma coisa muito interessante. Tem um tal de coping religioso ou espiritual, porque, assim, religioso é aquele que aderiu a alguma crença e segue aquela crença, né? Somos nós, por exemplo, aqui. Nós tomamos passe, tomamos água fluidificada, assistimos às palestras, fazemos campanha da fraternidade. Então, nós somos religiosos. Mas espiritualidade não aderiu a nenhuma crença, mas entende que algo transcende o material, o corpo, que tem algo que, independente do nome que tenha, está regendo isso tudo, o universo, de uma maneira inteligente. Então, eu ser religioso, ou eu ter uma espiritualidade elevada, isso aí vai me dar tranquilidade.
Por quê? O coping religioso são aquelas frases, aqueles provérbios, que, de uma certa maneira, eu leio e vai internalizando e vai me fortalecendo, que tudo passa, que Deus proverá, que o pai não vai dar uma serpente a um filho que pede o pão. Então, essas frases, no decorrer da vida que a gente vai lendo, são os copings religiosos positivos, que elas vão nos fortalecendo e vão nos dando essa paciência, essa ciência da paz, para esperar pacificamente, né? Sem desesperar. E o consolo, o que muitos entendem, a gente está indo em cada palavrinha da bem-aventurança, se vocês estão percebendo, no versículo. O consolo, muitos entendem que é a recompensa por eu ter passado algo de ruim, do meu ponto de vista, né? De triste, de dolorido. Não é uma recompensa, porque Deus não ia brincar com a gente, não ia fazer a gente passar por perrengues para poder consolar. O consolo já é o estado de espírito daquele que compreende, que está estudando, que já está naquela condição humilde de aguardar pacificamente, sem se desesperar. E quando a gente vai lá para o livro da paciência, que é de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico, ele tem uma mensagem chamada Suicídio e Delinquência, que é muito interessante. Nessa mensagem, a gente sempre acha que suicida, autocídio, é aquele cometido por alguém que exterminou a vida. Isso. Porque houve algo de grave na vida que ele se desesperou. Não é. É uma sequência de vários acontecimentos, de vários estados de espírito que vão culminando. Então, Chico Xavier, em várias mensagens, eu encontrei ele usar uma palavrinha chamada suicídiozinho. E eu achei interessante, aí encontrei essa mensagem. O que é isso? É quando a gente não comete o ato impensado diretamente, mas a gente, no decorrer da vida, comete pequenos suicídiozinhos. O que são esses suicídiozinhos? É quando eu me irrito, é quando eu não escuto o outro, é quando eu prejudico alguém, é quando eu me alimento mal. São pequenos suicídiozinhos que eu vou cometendo. Inclusive, do ponto de vista do outro, eu vou também matando o outro nesse sentido. Quando eu, em doses homeopáticas, eu vou, às vezes, acabando com a autoestima do outro, desestimulando o outro, julgando, criticando. Eu também estou cometendo. Porque, às vezes, a gente está encarnado, mas a gente não está vivo. A gente está na matéria, mas a gente está na delinquência, na tristeza, no desânimo, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque se nós observarmos aquela questão 909 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, e aí Santo Agostinho traz um roteiro maravilhoso, perfeito, de como fazer isso toda noite antes de dormir, não é por acaso que é antes de dormir, para você rever o dia. Se a gente rever o dia da gente, a gente vai ver que durante o dia cometeu vários suicídiozinhos. Durante o dia. E isso vai se acumulando, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo enorme que a gente está falando, ele fala do suicídio e a loucura. E ele diz o quê? Que como é que a gente vai combater isso? Com a calma e a tranquilidade. A gente precisa parar, respirar, né? Para a gente manter o equilíbrio, para a gente voltar para si, para o presente. E ele diz também o seguinte: as dores deste mundo são pagamento de dívidas das vossas vidas passadas, que é preciso que a gente suporte pacientemente para apreender a lição. Porque tem uma dor que a gente rejeita, que a gente se desespera, que a gente não aceita, acha que não merece. Infelizmente, a gente está perdendo a experiência
dessa dor. A gente está deixando de crescer. Mas tem aquela dor que a gente passa com resignação. É a segunda palavra, que a gente já está aqui. Aí a gente começa a entender porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Lembra? Aquele que está na dor está mais próximo de Deus. Porque quando eu estou com a dor física, vamos pensar na dor física, eu aceito, não sei vocês, eu aceito qualquer chá, por mais amargo que seja. Aliás, eu nem sinto o gosto do chá, porque a dor é tão grande, né? A gente nem sente o gosto. Depois é que a gente não consegue tomar mais. Então, quando eu estou... A dor faz isso com a gente, faz a gente se aproximar. A gente está mais próximo de Deus. Olha, por que se desesperar? Eu estou com a dor, nossa, eu estou mais próximo de Deus, então agora. Porque quem está com a dor fica mais dócil. As orientações, as recomendações, porque está precisando, porque está necessitado, está pobre em espírito. Né, Jocélia? Então, gente, passar por essa dor sem a revolta, com resignação. O que é resignação? É uma frasezinha que a gente tem decorada, né? Porque a gente é meio papagaio espírita, né? A gente vai repetindo o que a gente acha bom, né? É o consentimento do coração. Porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já fiz minha parte. Às vezes a gente se revolta, não aceita a dor, porque a consciência da gente está dizendo que a gente não fez a parte da gente. Você fez tudo o que precisava para evitar essa dor, para resolver essa dor. Eu não fiz, e minha consciência diz isso. Aí eu me revolto por conta disso. Mas se eu fiz tudo que podia, chega ao ponto que eu não tenho mais o que fazer, aí eu me resigno, eu entrego nas mãos de Deus. Porque a gente pode não fazer nada, mas Ele faz. O dele é garantido. A parte dele Ele vai fazer. A parte de Deus. Não é isso? Tem uma passagenzinha de São Francisco de Assis, que ele vai fazer uma viagem, ele está com aquele irmão dele, que eu esqueci o nome agora, que sempre andava com ele, né? Um amigo. E eles estão caminhando e começa a cair uma tempestade, uma geada. E aí esse irmão diz, nossa, nós estamos perdidos, nós vamos terminar morrendo aqui. Aí Francisco, vamos procurar ajuda. Olha a humildade, vamos procurar ajuda. E eles batem numa casa. E Francisco diz assim, bate, né? E a pessoa lá dentro diz, quem é? Ele diz, é Francisco de Assis. Aí a pessoa, que nada, Francisco de Assis. E não atende, não abre a porta. E aí o irmão que está em companhia de Francisco diz, pronto, agora nós estamos totalmente perdidos, não tem mais o que fazer. A gente vai morrer nessa geada. Nós estamos agora 100% perdidos. E aí Francisco começa a cantar, a andar, a caminhar, e ele diz, tá louco, porque a gente está perdido, né? 100% abandonado aqui. Aí ele diz, não, agora nós estamos 100% seguros, porque agora nós estamos totalmente na mão de Deus. Então é o momento da segurança. Quando a gente não tem mais o que fazer, a gente fez tudo, é o momento da gente respirar e esperar agora Deus agir. Porque é o momento que tudo vai se restabelecer. Então, nós passamos pela paciência, nós passamos pela resignação, né? Vamos avançar aqui, porque o relógio está me controlando. E olha que coisa interessante, no livro Tem de Bom Ânimo, é de Chico Xavier e Carlos Bacelli, por vários espíritos. Eu não sei qual foi o espírito que escreveu essa mensagem que te diz, se encontras angustiados. Paulo diz que no mundo vai andar angustiado. No mundo teremos aflições, Jesus disse, né? Então está falando diretamente para a gente. Eu vou ler só a primeira frase, que diz assim, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com que possas conversar. Tem três coisas, três pilares para a gente se manter bem, para a gente cuidar da gente, para a gente ir exercitando e exercendo o alto amor da gente. Primeiro, a gente precisa ser.
a gente precisa compreender que temos uma filiação divina que nos sustenta, que é o amor. Né? Não estamos abandonados, estamos amparados. Então, nós precisamos, nessa fase, usar os sentidos, os 5 sentidos físicos mesmos. Esses, na realidade, temos muito mais, mas esses que são os oficiais. Então, eu tenho que escutar uma boa música, eu tenho que ler uma boa mensagem, eu tenho que trabalhar, usar as mãos, eu tenho que usar esses sentidos que eu tenho de uma maneira nobre, boa, né? O segundo pilar é o pilar da maestria, que diz o seguinte, que eu tenho que fazer coisas para mim, me presentear. Então, eu arrumar uma cama, eu pentear um cabelo, eu arrumar uma casa, eu fazer um curso, eu estou fazendo algo para mim, ok? São pilares que eu estou falando aqui, esses 3, para fazer uma barreira para a depressão, que é o maior motivo de suicídio, tá certo? Por isso que eu estou falando isso. E o terceiro pilar é o quê? Diz respeito à mensagem. Manter vínculos afetivos, se relacionar. Então, eu tenho falado com amigos, eu tenho conversado, eu tenho me comunicado com os colegas do trabalho, da família. Essa conversa é boa? Eu sorrio nessas conversas? Elas são interessantes, são edificantes. Que tipo de companhia eu estou tendo? Porque o depressivo, ele não está triste. Ele está desanimado, sem vida, porque ele se desvinculou afetivamente das pessoas. É isso. Então, a gente precisa manter o vínculo, porque é no outro que está a cura da gente. Se eu me desvinculo, eu perco a noção do humano. A empatia, gente, tem um dispositivo dentro da cabecinha da gente, do cérebro, que identifica o outro humano. Isso é empatia. Uns usam, outros não. Aí é outra coisa. Mas, se eu perder esse vínculo, se eu me isolar, se eu não for para as festas da família, se eu não for para a igreja, se eu não for fazer um curso, não for trabalhar, ou evitar conversar com as pessoas, estar presente de corpo, mas não estar de alma, estou ali só para... mas não estou conectado, não estou prestando atenção, eu perco a noção de humanidade. Aí eu perco a referência de mim mesmo, que é por isso que Divaldo diz que a gente perde o endereço de si quando a gente está com a depressão. Né? A gente se desvinculou. Então, tem que manter vínculo afetivo. Esses são os pilares. E, por fim, nossa querida Joana de Ângeles, ela diz assim, a coragem é consequência natural e legítima da fé. Naturalmente, vamos nos sentir corajosos. Aristóteles, ele diz assim, que a coragem é a primeira das virtudes, porque sem ela, a gente não conquista nenhuma outra. E Joana de Ângeles faz um comentário que corrobora isso. Ela diz o seguinte, que nós, na maioria, nós aqui, a maioria, a média, nós somos mornos. É mais fácil aquele que está totalmente equivocado no crime, ele se reerguer, do que nós que estamos acomodados, seguindo a manada, fazendo de uma maneira inconsciente o que o outro faz, sem pensar, sem refletir se é bom ou se não é. Por quê? Porque aquele que está no erro, de uma certa maneira, ele está em movimento, ele está com a energia realizadora. Então, ele se ergue. Mas a gente não, a gente está sem energia. A gente está, né, naquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente se acomoda. E aí o que a gente faz? Que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, quando vemos pessoas que estão avançando nas virtudes, na iluminação. Aqueles que estão na média criticam, não colaboram, tentam puxar para baixo. Por quê? Para eu não fazer o esforço de ter que subir. Olha só o perigo de quem está na média, né? E, por fim,
Jesus diz o seguinte, lá em Apocalipse, é dito, né? Sobre Jesus, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. É outra maneira dele de dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. A morte não existirá mais. Por que ele está falando da morte? Lembra? O versículo para os que choram era para os enlutados, né? E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Eu acho tão bonita essa maneira como é escrito Apocalipse, porque diz, todas essas coisas passaram. Está no nosso querer, na nossa vontade, deixar para trás. Ele não diz, nesse versículo, passarão, que dá uma ideia de que está meio perdido. Essas coisas passaram. Se eu decidir hoje, e aí eu gosto de um conceito da programação neurolinguística, quando diz assim, nós somos o resultado de nossas escolhas. O problema é o que eu estou escolhendo, né? Então, se eu decidir, essas coisas passaram. Não é que vai deixar de ter dor física, de enlutamento, de separação, não é isso. Mas o que passou foi a maneira como você vai passar por isso. É o como, é o meio do caminho. De forma que é possível, sim, experimentarmos uma felicidade relativa quando estamos cumprindo os nossos deveres, que é o que mais nos dá paz, né? Emmanuel diz que o sentimento de culpa é a noção, está lá em Pensamento e Vida, é a noção do dever não cumprido. Eu não sei nem o que é, porque pode estar em outra encarnação, numa pretérita. Mas lá dentro, a minha consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, a lei natural, né, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, o julgador interno, não é fora o julgador, é interno, ela me faz sentir que eu estou devendo alguma coisa. Quando eu estava montando essa apresentação, eu recebi uma mensagem com a música de Tim Vanessa, que eu gosto muito. E casou exatamente com esse material, né? Esse versículo que me foi dado para conversar aqui com vocês. Não foi por acaso que veio para mim esse versículo, que diz assim, viver é crescer. Isso é lei do progresso, não tem como. Pode ir devagar, mas vai ter que crescer. E crescer é sofrido. Mas já está dizendo, sofre porque vai melhorar. Né? É sofrível crescer. Caridade, oração. Olha, é o que fala a música do Acordes. Vamos trabalhar e acreditar. Ela está dizendo aqui, ó. Caridade, trabalho e acreditar, oração. Semeador em meio à dor. Jesus semeia em nossos corações, no meio dessas dores. Independente se a semente cair fora ou não, ele joga. E nós também somos semeadores nos corações dos outros. Porque quando diz assim, o campo do Senhor, é uma expressão que aparece muito na Bíblia, né? Bonita até. O campo do Senhor, lógico que é toda a terra, todo o planeta Terra onde nós estamos. Mas o campo do Senhor, onde devemos trabalhar, jogar as sementes, é o coração. O coração é o campo do Senhor. Então, são os sentimentos, né? Sentimentos de alegria que nós devemos semear no coração dos outros. Então, semeador em meio à dor. Vinde a mim se estás cansados. É muito bonito isso, porque Jesus está dizendo que não vai segurar a nossa cruz. Quem desejar me seguir, olha a delicadeza do Cristo. Quem desejar, é um convite. Quem desejar me seguir, negue-se a si mesmo. O que é isso, negar a si mesmo? É renunciar às nossas imperfeições, né? A maneira como nós estamos procedendo. Pegue a sua cruz, porque não é dele, é nossa. As cruzes são que nós precisamos passar para nos reajustar, nossos problemas, né?
e segue-me. Guie modelo da humanidade. E me acompanhe. Ele não diz segue, ele diz, e me acompanhe. Estou contigo no caminho. Então, ele está dizendo, né? Meu peso é leve, jugo suave, porque é o estado do espírito, a paz interior, que vai dizer o tamanho da dor e do sofrimento. Porque, às vezes, a alma já está curada, no corpo ali está só expurgando, né? E a gente está achando bom. Já não é sentida a dor. Olha aí, já não é sentida a dor, porque a dor é moral. O corpo tem uma ascendência do espírito, moral. Então, já não é sentida a dor física, já não é mais sentido, porque toda dor é moral da gente, né? A gênese dos nossos sofrimentos está no espírito. Bendito Consolador. Bendito, né? Bem, do amor, do bom, do belo. Que nós possamos ter um dia, né, de reflexões, de convívio alegre, mas que também possamos, quiçá já hoje, a partir de agora, praticarmos, né? Que é isso que Jesus explica, é isso que Ele espera. Tudo isso para nos sensibilizar para a prática, para o agir como Ele, né? Eu sou muito grata por esse versículo que me deu, por essa experiência de ter me aprofundado. Eu tinha tanta dificuldade para chorar, porque sempre comecei a trabalhar muito cedo. Aqui é um testemunho agora. Comecei a trabalhar muito cedo e já em cargos de gestão. Então, tinha sempre que manter o equilíbrio emocional. Não podia chorar, tinha que estar cuidando dos outros e não cuidava de mim, né? De forma que cheguei a ficar sem lágrimas, praticamente. Às vezes ficava numa pressão quando tinha vontade de chorar e não conseguia. E um mês antes de hoje, mais ou menos, quando eu fui dormir, eu estava intranquila com algo. E aí eu me permiti, eu disse, eu vou chorar. E aí eu chorei como criança mesmo, na cama. E dormi rapidamente, porque o choro alivia rápido, né? Num instante passa. E dormi, né? E quando eu dormi, eu tive um sonho com um espírito que perguntava para mim, quer ir no braço ou quer ir andando? E aí eu já ia dizer no automático, eu vou andando. Como assim? Eu vou em pé. Aí eu disse, eu vou no braço. Coisa que eu nunca tinha feito, eu vou no braço. E aí eu senti aquele abraço, né, aquele contato, e ele me colocou embaixo de uma luz. E aí depois eu saí rapidamente, e aí eu dizia assim, dormiu bem? E ele dizia, claro que dormi bem. Claro que deu tudo certo, claro que está resolvido. Eu não teria passado essa experiência se não tivesse chorado. Eu quis compartilhar por conta disso. Os meus professores de oratória talvez me puxem a orelha, porque a gente não deve trazer, né, conteúdos da gente, para a gente não se emocionar e tal, né, para a gente não falar da gente, que é a mensagem. Mas eu acho que foi muito auspicioso esse sonho, essa experiência que eu tive, que me transformou, e que só passando por essa experiência que eu compreendi realmente por que tem que chorar. Porque só é consolado quem chora. Meus irmãos, muita paz. Muito obrigada pela companhia, pela caridade bondosa de me escutarem. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.